Vamos abrir lá em 1 Samuel 16. Primeiro livro de Samuel 16. Irmãos, sabemos que Salomão foi um homem sábio porque ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele preferiu pedir sabedoria e Deus assim o julgou ele com entendimento, porque ele procurou algo que agradasse a Deus, né? Foi pedido. Se talvez eu fizesse uma brincadeira aqui e imaginasse que Deus falasse a você, eu posso te dar um desejo, mas não para você, para o seu filho. O que você pediria da parte de Deus para o seu filho? Um pouquinho sobre isso, talvez falando, por isso que eu falei a mensagem, eu mudei ela um pouquinho, daquilo que nos aflige. Eu falo aqui particularmente daquilo que me aflige, não aflige, né? Me preocupa enquanto pai. De não só dar a questão material para os meus filhos, mas saber se eu estou fazendo aquilo que Deus quer na vida dele. E a gente tem aqui um exemplo na palavra de Deus de um homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus. E refletindo nessa mensagem, talvez eu pediria isso: que meu filho pudesse ter um coração segundo a vontade de Deus. Tenho certeza que também é o desejo de cada pai e cada mãe aqui, né? Que nosso filho possa ter isso. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Falar sobre um coração segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer de nós. Enquanto filhos, enquanto pais, enquanto servos, enquanto obreiros da sua palavra. Aquilo que nós devemos nos preocupar na palavra de Deus. Porque a gente se preocupa com tanta coisa. Mas nem sempre, ou não às vezes, a gente se preocupa em estar devotando o nosso coração a ter um coração voltado a falar a palavra de Deus. E a gente vai ver alguns exemplos e um pouquinho sobre esse assunto no dia de hoje, que eu espero tenha serventia para os irmãos. Irmãos, aqui em 1 Samuel 16, o contexto o profeta Samuel estava ali procurando um novo rei para Israel. Porque Saul, o rei que o povo tanto clamava, o povo tanto pedia um rei, depois de anos e anos de escravidão e de peregrinação no deserto, de tantas lutas, o povo queria um rei. E assim foi levantado Saul. Mas não era um rei segundo a vontade de Deus, mas um rei segundo a vontade do povo. E Saul era um homem que desagradava a Deus. Ele não fazia um reinado que agradava a Deus. E Saul fez, só contextualizando, tentando resumir aqui, fez 3 grandes ofensas a Deus, né? Primeiro, ele não esperou em um sacrifício, em um holocausto, ele não esperou o profeta, mas ele mesmo fez o sacrifício perto de uma luta contra os filisteus, se eu não estou enganado, posso estar enganado. Então ele preocupado, que já estava se alvitando a hora, e ele não esperou o profeta Samuel, que estava chegando. Ele mesmo fez por conta dele. E não era lícito, não era correto que ele fizesse. Ele não era o obreiro preparado, indicado por Deus para fazer isso. Desagradou a Deus, Samuel repreendeu. Depois outra oportunidade, numa peleja contra os amalequitas, Deus deu uma instrução clara para ele. Você vai lá e você destrói os amalequitas. A todos. Todos. O rei, crianças, mulheres, animais, e você não fica com nada. Mas Saul novamente desobedeceu a Deus. Não matou o rei dos amalequitas e ainda pegou a melhor parte das coisas que tinha. E ainda mais para o final do seu reinado, perto da sua morte, quando Deus já estava afastado dele, com certo seguramente, mas ele, querendo uma resposta de Deus, vai até uma feiticeira. Consulta uma feiticeira para consultar a feiticeira sobre o seu reinado. Novamente, buscando feitiçaria, bruxaria, algo totalmente reprovado por Deus. Era um rei que seguramente estava longe de Deus. Era um rei que não tinha um coração voltado a fazer a vontade de Deus. E Israel, irmãos, lembremos, é o povo escolhido de Deus. Era um povo a qual Deus tem um carinho especial.
E aquele povo sempre se inclinando a fazer aquilo que não deve. E principalmente na pessoa do seu rei. Então, era chegado esse momento. Era chegado onde o profeta Samuel foi comissionado pelo próprio Deus a procurar um novo rei, que governasse então Israel segundo a vontade de Deus. E aqui no capítulo 16, no versículo 7, a gente já pega uma instrução muito importante que Deus dá diretamente ao profeta, que fala: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, o profeta, ele é o mensageiro de Deus aqui, na terra. É aquele que dá a palavra de Deus. É o homem escolhido por Deus para ministrar a sua palavra. E interessante que nem por isso ele é sinônimo de perfeição, Ele não é sinônimo de sumidade. Deus deu um alerta para Samuel aqui, mesmo ele sendo um profeta. Presta atenção, Samuel. Não se atente para tais características, porque eu tenho rejeitado. Porque eu não vejo como você vê, eu vejo de uma forma diferenciada. E essa, irmãos, é a reflexão no dia de hoje a respeito do nosso proceder enquanto cristãos, já nascidos pelo Espírito Santo de Deus, já renovados na nossa mente. Qual deve ser o pensamento que nos permeia, irmãos? Na nossa relação com a igreja, na nossa relação com as pessoas, nas nossas relações de decisão no dia a dia. Porque a vida cristã, irmãos, não é algo teórico que nós só aprendemos aqui. A vida cristã, ela é prática. E a gente todo dia, indo para o trabalho, para a faculdade, tomando decisões, você representa a Cristo. Você representa a Cristo. E até estávamos falando sobre isso hoje. Quando as pessoas de fora olham você, ele enxerga um mensageiro de Cristo. Ele enxerga, nossa, esse irmão, essa pessoa é diferenciada. Ele realmente mostra os frutos do Espírito Santo. E isso nos faz pensar, irmão, esse conselho que Deus dá a Samuel, nos faz pensar a forma como nós devemos olhar as coisas. Não com a aparência, não com o exterior, mas sim olhando a vontade de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Não vamos nos permear pelo exterior, irmãos, mas buscar em cada coisa que nós façamos a vontade de Deus. E aqui, a gente tem um claro, a gente pode até usar como exemplo aqui, a gente tem na nossa cabeça uma figura de como que seria um rei, não tem? Nós fazemos uma figura em nossa cabeça como que é um rei. E, às vezes, é alto, pomposo, forte. E a gente se deixa guiar por esses atributos e não por aqueles que são os atributos verdadeiros. E às vezes nós fazemos escolhas assim com relação a nossas amizades, com relação a nossas esposas ou futuros maridos, com relação até à igreja a qual nós vamos nos filiar ou nos sentimos bem. Nós nos pautamos pela aparência daquilo que nós julgamos que é apropriado ou correto. E ali havia uma instrução de Deus para o profeta Samuel: não se guia pela aparência. Porque eu não vejo o exterior, eu vejo o que está no coração. Irmãos, isso é um chamado para nós. Deus, ele se interessa, ele quer o que está dentro de nós, não a aparência. Por mais que nós passemos a maior parte do nosso tempo cuidando da carcaça exterior. Seja nas belezas, seja nas perfumarias que nós temos, seja nos nossos status de vida. Deus não está preocupado com isso. Até porque nenhum de nós vai acabar essa vida levando um caminhão de mudança no seu sepulcro. Você não vai levar nada. Você não vai levar nem esse seu corpo, que você cuida tanto, que nós prezamos tanto. Então a aparência para Deus, irmãos, ela não é nada. Ele quer o seu interior. E a nossa aparência, sim, pode refletir aquilo que nós temos dentro de nós, que é um coração transformado. Então ali havia, e só antes de avançar, e só interessante, a gente está falando sobre o povo de Israel, o próprio povo de Israel, sabemos tudo de acordo com a vontade de Deus, rejeitou a Cristo, porque o Cristo não era a aparência do rei que eles esperavam. O próprio Cristo foi rejeitado por isso. Porque ao invés de esperarem um rei que viesse para libertar o povo, ser um grande general, um grande líder,
que oprimisse todos os povos ao redor e reinasse e governasse Israel, é o que eles esperam até hoje, Jesus Cristo veio com uma mensagem diferente, de uma forma diferente, de uma forma humilde, de uma forma totalmente inesperada por eles. Justamente, irmãos, para confundir os corações daqueles homens. Então, o nosso conselho, irmãos, a nossa orientação no dia de hoje, é que nós pensemos a forma como agrada a Deus. Deus não se pauta pela aparência, Deus não se pauta pelo exterior, Deus não se pauta pela aquilo que o mundo julga ser importante. Ele se pauta por aquilo que está dentro do nosso coração. E a pergunta então que eu te faço é, o que está no seu coração? Se nós aqui chegamos à conclusão que Deus se agrada de um coração, Deus procura um coração, a pergunta então para vocês, para nós é, como está o nosso coração? Nosso coração está esperançoso, está ansioso com as coisas desse mundo ou está ansioso, esperançoso e desejoso com as coisas do porvir? De entender a vontade de Deus, de entender aquilo que seja perfeito para nós. Em perdermos coisas aqui em prol de fazer a vontade de Deus. Irmãos, o homem segundo o coração de Deus, ele se pauta na verdade de Deus. E aqui falando de duas coisas. Primeiro, a gente pode... vamos ler lá em Salmos 1, rapidamente. Esse versículo é bem conhecido, mas só para ler. No que se pauta um coração, um homem, uma mulher de Deus? Salmos 1, versículo 1 e 2, fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um coração que procura fazer a vontade de Deus. Você vê aqui exatamente aquilo que você não tem que fazer e aquilo que você tem que fazer. Primeiro é, bem-aventurado, feliz é aqueles que não fazem essas coisas. E a pergunta que eu te faço é, cuidado com a aparência do mundo, daquilo que talvez seja atrativo, porque talvez você esteja sentado pela aparência do mundo na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. E nós olhamos, porque nós não estamos com o nosso coração fincado na palavra de Deus, a gente enxerga beleza e coisa bonita na roda dos escarnecedores. A gente começa a achar que algo que não é fruto, algo que não é bom, é bom. Quantos de nós, às vezes, nós falamos com as pessoas, vamos dar um conselho e fala, fulano, toma cuidado que isso vai dar errado. Toma cuidado, não, fica tranquilo que eu já analisei tudo. Eu já pensei em tudo. Por quê? Porque, na verdade, a vista dessa pessoa ela está cega. Ela não consegue enxergar da mesma maneira que um outro irmão consegue enxergar. Por isso que se faz necessário, irmãos, andarmos em espírito. Aprendermos da palavra de Deus cotidianamente. Porque nós nos fortalecemos cada dia mais para estarmos preparados. Ninguém aqui alcançou maturidade espiritual para sempre. O irmão Paulo, o irmão Daniel, o irmão Souza, o irmão Lúcio. Ninguém aqui alcançou um nível de maturidade espiritual que, né, irmãos, não é mais necessário ler a Bíblia, é isso? Não precisamos mais ler a Bíblia. Não precisamos mais estudar. Não precisamos mais nos empenhar e nos retrair e entender, tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo. Não! A nossa vida cristã é um eterno aprendizado e a gente consegue enxergar cada vez mais aquilo que é errado e fugir da aparência do mal. Fugir do exterior. Mas enquanto nós não fazemos isso, a gente está mais propenso a enxergar beleza naquilo que é errado. E aqui eu sempre gosto de dar exemplos, cuidado, jovens. Cuidado para você não enxergar beleza na aparência do mal. Aquilo que de fato é mal, porque você enxerga, não tem nenhum problema, mas até pela sua falta de maturidade espiritual você não vê nenhum problema. Então, toma cuidado, né? A palavra de Deus em Timóteo fala, mocidade, o que fala? Foge das paixões da mocidade. Toma cuidado, porque ainda é necessário um certo aprendizado e vocês ainda não estão preparados. Mas, irmãos, então, temos aqui algumas dicas, alguns conselhos de como podemos voltar o nosso coração.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Jovem, eu falo para mim mesmo, como jovem que errou muito a respeito disso. Quando a gente procura uma companheira ou um companheiro, você faz esse tipo de análise. Você faz esse tipo de análise de saber se a sua companheira ou seu companheiro tem prazer na lei do Senhor? Ou você se preocupa mais com a aparência? Eu, irmãos, errei muito com relação a isso. Me preocupava mais com a beleza das meninas. Ia para os encontros de jovens, ao invés de me alegrar com o que era pregado, eu ficava procurando espaço para ficar olhando quem estava. E eu sei que vocês fazem isso hoje. A pergunta que era, se você quer um casamento próspero, uma companheira, será que é o exterior que você tem que procurar? Ou é alguém que tenha algo bom no interior, que possa ser a sua coluna, né? o seu suporte, aquela que foi tirada ali da sua espinha? Coisas para se pensar. Isso só dando um exemplo, e a gente pode dar outros exemplos. Irmãos, João 15. Vamos ler esses também. Importante só versículos para a gente marcar. João 15. João 15. Então, nós estamos falando aqui da necessidade de coração. Vamos lá, voltando o coração. E aqui em João 15, 4, fala assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. A vara só dá fruto quando está na videira. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado aonde você se mete. Toma cuidado naquilo que você analisa, aquilo que você reputa justo, verdadeiro, santo. Porque se aquilo não está afirmado em Deus, não é fruto. Não é fruto. Tem tantas pessoas que saíram do nosso meio porque achavam que a igreja não estava dando fruto suficiente. E aí agora procuram lugar, procuram situações que acham que estão dando muito fruto. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: essas pessoas estão em Deus? De fato? Porque a verdade é, tudo que é feito não estando conectado, ligado à árvore, não é nada, não é fruto. É aparência. É placebo, sabe aqueles comprimidinhos de areia que não servem para nada? Você pode estar até alegrando a sua carne, mas você não está fazendo a vontade de Deus. Irmãos, quando a gente identifica se algo é fruto, se algo é bom, quando a gente vê que aquele que está fazendo, seja uma pessoa, seja a própria igreja, está firmada nas promessas de Deus. Está falando do mestre. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado quando a gente critica ou olha a nossa igreja e quando a gente fala aqui da verdade e fala, não, mas aquela igreja está melhor, aquela igreja está fazendo isso, aquela igreja está fazendo aquilo. Não estão falando da verdade. Não é fruto. A palavra de Deus não fala uma porção de coisas que as outras denominações estão fazendo. Não são frutos. Não são parâmetros para que você se possa guiar. Não é a vontade de Deus. Quando um varão, eu ia falar uma varoa, uma irmã, te repreende, e essa pessoa é da parte de Deus, irmãos, tenha certeza que esse conselho é bom. Toma esse conselho, porque é um fruto. Agora tem pessoas, sabe quando você está na pior, e você pede, porque você não quer ouvir a verdade, você ouve o conselho de uma pessoa que está pior ainda? Você como cristão, você precisa de um conselho espiritual. Um conselho da parte de quem está ligado com Deus, de quem recebe de Deus, de quem aprende de Deus. E aí você busca conselho com o incrédulo. Como isso vai frutificar na sua vida? Como isso vai ser bom? Se você não está ligado ao mestre, se essa pessoa não está ligada ao mestre, se essa orientação. De onde vem essa orientação? É aparência, é mundana, é vã. O nosso coração, irmãos, deve estar voltado para as coisas de Deus.
voltado para as coisas de Deus. Irmãos, e é tão, eu ia falar fácil, mas nós temos mecanismos dados pela Bíblia de a gente identificar isso e a gente aferir se estamos, a quem está ao nosso redor está falando verdade ou não está, ou mesmo nós. E tem em Gálatas 5:22, vamos abrir. Gálatas 5:22. Fala, irmãos, do caráter, dos atributos, eu não sei como melhor definir. Caráter, atributos, características daquele que é nascido no Espírito e faz a vontade de Deus. Você identifica essa pessoa. Irmãos, hoje em dia nos circos não tem mais, né? Mas antigamente tinha aquela questão de domar leão, né? Então, o domador passa a vida inteira ensinando o leão a como se comportar na arena. E é interessante que ele passa a vida inteira, não sei quanto tempo vive um leão, mas passa a vida inteira do leão ensinando o leão, domesticando o leão, né? Domando ele a proceder de tal maneira para não ser comido. Agora a pergunta que eu te faço é: se ele se descuidar daquele treinamento que foi dado, ou se ele entrar numa jaula com o leão, sem os aparatos, com o leão com fome, o que você acha que vai acontecer? O leão vai comer ele, porque é da natureza do leão. É da natureza do leão. O leão ele não nasceu de novo. É aquela natureza dele, ele foi criado para aquele fim, né? Talvez por medo, ele foi com o tempo, não porque ele pensa, né? A gente sabe que animais, até onde se prova o contrário, animal não tem raciocínio, mas ele foi meio, se eu fizer isso, tem a chicotada aqui, se fizer aqui, tem um banco. Então ele foi aprendendo. Opa, eu não quero apanhar. Mas ele não foi ensinado, ele não aprendeu. Ele não raciocinou. Não posso comer. Ele não, porque ele é bonzinho. Irmãos, nós, quando não conhecemos a Deus, somos uma besta fera para praticar o pecado. Apressados em fazer o que é errado. Apressados em fazer aquilo que não presta. Mas nós, irmãos, fomos resgatados da nossa maneira de viver. O Espírito Santo de Deus vem e ele nos dá nova característica. Novos atributos. E esses são os atributos aqui que falam em Gálatas que você identifica um servo de Deus. Que você identifica, opa, esse cara aí é diferente, essa menina aí é diferente. Esse é alguém que procura fazer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo já está lá dentro dele, ajudando ele a fazer essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São coisas todas aqui que você pode identificar. Numa conversa, numa interação, no dia a dia, você consegue identificar as pessoas que têm isso daqui. E, irmãos, nós não nos cansamos ou não chegamos a um estágio como nós falamos, aonde nós falamos, opa, eu já tenho todos esses atributos e no seu potencial máximo. Eu sou o manso grau 10. Não é. Constante aperfeiçoamento, irmãos, a respeito disso. Um homem que procura fazer a vontade de Deus é um homem que medita na sua lei. Contra essas coisas não há lei. E aqui é um tapa para os hebreus que julgam tanto a lei, prezam tanto a lei, mas os frutos do Espírito não é o que está escrito. Faça isso, faça aquilo, mas são coisas de comportamento que Deus coloca pelo caráter do novo Espírito na pessoa. Que estão aqui. Então, irmãos, mais do que qualquer coisa exterior, de regra, a gente tem que demonstrar no nosso coração que nós estamos fazendo a vontade de Deus e há elementos de ser identificado. Irmãos, eu olho isso aqui e eu me vejo em falha. Em falha porque eu não sou capaz de fazer nenhuma dessas aqui na sua plenitude. E alguma delas eu não tenho nada, ou tenho muito pouco. Eu olho, só de novo, eu gosto de ser bem prático, a questão da mansidão.
mansidão com a minha esposa, mansidão com os meus filhos, estou muito longe de fazer a vontade de Deus. Muito longe de ter um coração segundo a vontade de Deus. Um coração inclinado a fazer e apresentar os frutos do novo Espírito que habita em mim. É isso, irmãos, que deve ocupar o nosso tempo, o nosso espaço. Agradar ao Mestre. Amém? Agradar ao nosso Mestre. E como nós vamos fazer isso? Demonstrando em nossa vida as características desse novo nascimento. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que furte, não furte mais. Se você fazia tal coisa, não faça mais. E aqui são bons exemplos, bons frutos do Espírito que são demonstrados. Exercitamos, irmãos, que possamos exercitar esses bons frutos. Esses são os parâmetros, esses são aquelas coisas que devem nos guiar. Ainda, irmãos, em Gálatas 1, aqui ainda, em Gálatas 1. Gálatas 1, começando no versículo 6, fala: Maravilho-me de que não depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A diferença entre aparência, verdade. Aparência, verdade. A verdade é uma só. Quando nós buscamos, seja eu no dia a dia, seja essa igreja, até poderia também ter esse problema, agradar mais aos homens do que ao servo de Deus, isso não seria evangelho. O próprio Paulo, interessante, ele fala, se eu daqui a pouco vos apresentar qualquer coisa que não seja o que eu já te falei, não considero o que eu falei, porque eu estou louco, eu sou maldito. Porque os Gálatas estavam aqui fazendo confusão e impondo julgo aos gentios, que não era lícito, porque a salvação era pela graça, era por Cristo. Não era necessário que eles cumprissem a lei mosaica. Não inventem aquilo que não foi dado, mas nós inventamos, porque nós queremos agradar ao homem, nós queremos agradar a aparência. Por que nós então, irmãos, não vamos mudar a aparência dessa igreja? Por que a gente não coloca umas faixas lá fora, diferente? Por que a gente não toca um som diferenciado, um pouco mais alto, para agradar as pessoas, para que as pessoas venham? Porque o que importa na final, irmãos, é que as pessoas venham e escutem a palavra de Deus. Não importa como. Não importa o meio, desde que os fins sejam atendidos. Isso é verdade? Não é verdade. O meio importa. E o meio é importante. E o meio é dado por Deus. As pessoas que querem fazer a vontade de Deus, segundo a sua vontade, se importam com o meio. Se importam com o meio na sua vida, se importam com o meio na vida da igreja. Se importam em tudo o que fazem. Porque se nós não fazemos assim, não é ser servo de Cristo. Essa igreja não está para servir e nem para agradar nenhum de nós aqui. Está para fazer a vontade de Deus. Falar da verdade de Deus. E por isso, que, irmãos, que às vezes nós temos que ser desprestigiados. Porque a gente busca a aparência, a gente busca a glória. Mas a glória não é nossa. A glória é de Deus. De fazer a coisa certa. Então, irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado em não buscar a aparência, não buscar aquilo que nos agrada, aquilo que a gente acha que é correto. A gente vai acertar no que é certo e no que é correto quando o nosso coração estiver inclinado a Deus. Porque aí nós vamos ter condição de discernir o que está vindo. A gente tem condição de discernir. Mas quando a gente não está firmado na palavra de Deus, a gente não tem prazer na sua lei, não se aplica, a gente é engodado pelo laço do inimigo.
E a gente achar que está fazendo alguma coisa boa, sendo que não é. Me recordo, um tempo atrás, aí que uns jovens das igrejas queriam fazer um fundo para ajudar os encontros e tudo mais. A ideia, aparentemente, é boa, mas é antibíblica. Cuidado com a aparência do mal. Sabe como que você vai discernir o que é certo e o que é errado? Se aplicar na lei. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, se aplica na palavra de Deus. E entender a vontade de Deus. E a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado. Irmãos, interessante. Nós estamos falando de Davi. Nós começamos a falar aqui de Davi, né? Davi, o rei que ia ser ungido por Deus. E falamos que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas não foi esse mesmo Davi que adulterou e que matou? Foi o mesmo. Não é outro. Então, mas isso deixou de fazê-lo servo de Deus? Deixou de que ele não fosse ainda o homem segundo a vontade de Deus? Não. Mas é interessante que isso serve para nós como um recado, como um aviso, como um alerta, como eu já disse, de que a vida cristã, irmãos, não é um passe de mágica, onde nós ouvimos a palavra de Deus e agora sou crente, fortalecido, nada me afeta, nada me abala. Mesmo sabendo, irmãos, que quem dá a salvação pela graça é Deus, há uma questão da aplicação do processo de santidade, que nós devemos perseguir. E Davi, ele falhou. Porque apesar de sermos remidos, não vamos nos esquecer. Nós somos pecadores remidos. Mas nós não somos perfeitos. Então, quando nós não estamos nos aplicando a palavra de Deus, nós não estamos meditando, mortificando a velha carne, a gente está suscetível ao laço do diabo. A palavra de Deus, em Pedro, fala que o diabo anda como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, olha que interessante. Quanto mais você se aplicar em fazer a vontade de Deus, mais Satanás vai ter interesse que você caia. Aí você pode falar, então, irmão Daniel, então eu não vou me aplicar, não. Eu vou ficar acomodado, então. Porque se eu fico acomodado, ele não me atinge. É verdade. Porque você já tem sido um defraudador. Porque não está honrando a Deus. Mas nós sabemos que os servos de Deus honram a Deus e querem servir a Deus. Esse é o desejo que Deus colocou no coração de cada um de nós. Amém? Nós temos as nossas falhas, mas aquele que é resgatado por Deus, tenho certeza, irmãos, tem um coração inclinado a fazer, querendo fazer a tua vontade. Sabendo, reconhecendo as nossas falhas. Então, mas é interessante. Porque então, quanto mais você se aplicar e fizer a vontade de Deus, Satanás ele vai ter um pessoal interesse em fazer você cair para a blasfêmia. Porque se você já fica sentado e não faz nada, ou se você é aquele cristão morno, Satanás não tem muito trabalho, ele nem precisa fazer. Você já tem, pelo seu próprio testemunho, não honrado a Deus. Mas, irmãos, Davi era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Um homem escolhido por Deus para governar a sua nação. E Davi não se atentou. Não continuou firme e constante no conselho de Deus. E deixou-se levar pelo pecado da carne. E isso serve de alerta para nós. Para que nós também não possamos ser engodados no laço do inimigo. E tem 3 versículos que falam bastante sobre isso, alertas sobre isso, nós vamos ler. 1 Coríntios 10, virando aqui algumas páginas. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12 fala: aquele, pois, que cuida estar em pé,
Olha, não caia. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 1 fala: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E ainda, 2 Pedro. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 17, fala: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quis trazer aqui 3 exemplos onde há orientação, instrução, alerta, para que nós possamos nos manter sóbrios, vigilantes. Por isso que é necessário, irmãos, a aplicação na palavra, entender a vontade de Deus, mais aplicação na palavra. Porque o diabo está aí. E nós podemos, irmãos, cair, assim como Davi caiu. E ele era um homem segundo o coração de Deus, imagina eu, que estou muito longe de ser dessa forma. Então é necessário, e você também, seguramente. Então é necessário de nossa parte, irmãos, aplicação. Aplicação para fazer a vontade de Deus, para estar preparado. E uma coisa maravilhosa é que a palavra de Deus, ela fala exatamente aquilo que é necessário, aquilo que agrada a Deus. Ela não fica com devaneios. Sabe aquelas pessoas que você quer agradar e você não sabe como? Deus deixa claro isso na sua palavra. Não precisam abrir. Salmo 51, eu só vou ler. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu te não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhas sobre o teu altar. Salmo 51, 16 a 19. Irmãos, aqui Davi entende aquilo que agrada a Deus. E toma cuidado, e nós temos que tomar cuidado em fazer coisas, e a gente não atinge o cerne do objetivo. O que o Deus quer de nós, irmãos, é um coração quebrantado e contrito. É isso que ele se agrada. É nisso que ele persegue. Não as ofertas de holocausto. O povo de Israel era tão bitolado em fazer os sacrifícios, os cerimoniais, mas ele não tinha o mais importante, o coração voltado a Deus. Meros ritualistas, assim como nós também podemos ser hoje, meros ritualistas. De vir a essa casa, vir a essa igreja, cumprir o nosso sacrilégio, chegar de manhã, sair à tarde, orar 3 vezes. Você pode fazer tudo isso como um mero ritual. Um mero estereótipo. Seja para agradar a si mesmo, seja para agradar os outros, porque você não tem medo de ser você mesmo. Tem pessoas que ficam a vida inteira na igreja para agradar o pai, para agradar a família, mas de fato não tem um coração voltado a Deus. Se fosse pela sua vontade, já teriam saído da igreja, mas está com medo de desagradar a família, ou um interesse, ou um amigo. Conveniência. Deus não quer isso. Deus quer um coração quebrantado e contrito para fazer a sua vontade. Por isso não importa o que você fez no passado ou o que você faz agora. Porque o sacrifício de Cristo foi feito, vale eternamente. O que Ele quer de nós é esse reconhecimento através de um coração contrito e quebrantado. Quando nós sabemos das nossas falhas, da nossa incapacidade,
de sermos justos, de sermos santos, de sermos perfeitos e devotar tudo a Ele. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Um coração quebrantado é prostrado, domado. Contrição é esmagamento, triturado. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando você pensa a respeito da sua salvação, pensa a respeito de servir a Deus, é um privilégio que nós não seríamos capazes de alcançar. Nós não somos merecedores. Isso é motivo de nos fazer pensar, irmãos, e o nosso coração se quebrantar e falar: graças te dou. Porque eu não tenho nada. E não posso te dar nada. Mas o meu coração, o meu agradecimento, eu te dou. É isso que Deus quer de cada um de nós aqui, irmãos. O nosso coração. Mais do que o seu dízimo. Mais do que qualquer outra coisa. Devotados a Deus. Por isso, irmãos, eu não me deixo guiar por estereótipo. Na minha vida inteira. Porque tem pessoas que são tão santas aparentemente, mas quando é necessário, na hora do vamos ver, mostrar os frutos do Espírito, é aquela pessoa que menos espera, é o que você espera. Então, irmãos, eu não me guio por aparência. Eu me guio por aquilo que Deus mostra para mim o que é importante. Um coração contrito e quebrantado, todo dia, tentando mostrar os frutos do Espírito de um novo cristão, um novo nascimento, uma nova criatura. Esses irmãos eu tenho o prazer de ficar do lado, porque são exemplo para mim. Não importa que de vez em quando eles falham, e eles vão falhar. Mas se você consegue enxergar no íntimo desse irmão, você consegue enxergar no íntimo que esse irmão tem um espírito quebrantado, contrito, querendo fazer a vontade de Deus, mesmo errando, porque nós não somos perfeitos. E nós não vamos ser. O que nós somos justificados. Toda a nossa culpa está sobre Cristo. Esse é motivo, irmãos, de nos fazer quebrantar, domar o nosso coração, de fato. Nós aqui, irmãos, temos tantos problemas e questões na nossa vida que a gente tenta resolver pela aparência. Mas a gente só vai conseguir resolver prostrando o nosso coração. Prostrando o nosso coração, prostrando o nosso joelho e pedindo a Deus que nos ajude. Eu tenho problemas, irmãos. Dúvidas de como atuar na minha vida. Mas, especialmente, tem uma questão que me angustia. E que eu preciso de Deus para me ajudar. Mas tenho certeza, irmãos, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar meu coração a Ele. E pedir dEle que eu possa fazer aquilo que seja correto. Assim como qualquer um de vocês aqui no dia de hoje. Com as suas aflições, com os seus problemas, porque todos nós temos os nossos. De problemas emocionais a financeiros, de casamento. O problema vai ser resolvido, a direção vai ser resolvida quando nós devotarmos o nosso coração. Enquanto a gente quiser fazer cada um do seu jeito, não vai dar certo. Tem pessoas que já a questão tá falida, a questão não está indo, e vivem por aparência. E aí que até dei um exemplo, casamento, é isso mesmo que eu ia comentar. Temos que voltar o nosso coração a Deus. Irmãos, João, não precisam abrir, tá? João 4, 24. Fala, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, nós temos aqui a receita do bolo. Deus não se agrada com aparência, Deus é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Não sei nem se eu posso falar um ser espiritual. Não sei como, né? Mas Deus é espírito. No que você acha que Ele está preocupado? Hein? Ele está preocupado com as nossas almas.
Ele não estava preocupado com nenhuma outra coisa. Então, irmãos, quando o nosso relacionamento com Ele é voltar para fazer o adorar em espírito e em verdade. São essas coisas que vão agradar a Deus, que vão adorar a Deus, como a gente falava no termo hoje. Você pode fazer milhões de coisas que aos outros podem aparentar muito bom. Mas se não é algo vindo do Espírito, que está com você, que se comunica com Ele, isso não é nada. Deus não tem prazer. Você agradou, fez muito bem feito perante os outros, já ganhou seu galardão aqui, mas você não está adorando a Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus, irmãos. E entender o que de fato agrada a Deus. Não são os holocaustos. Não é os almoços, que tem os almoços que tem a feijoada, que tem o refrigerante, ou alguém fez uma torta especial. As irmãs se preocupam tanto com isso, criam até briga. Quem vai fazer comida? E a gente se preocupa mais na comida do que no aprender. Na edificação. Em sairmos daqui melhores do que nós entramos, espiritualmente falando, com uma porção a mais da palavra de Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui para quê? Para cuidar das coisas do Espírito. Não são as materialidades. Irmãos, não vamos fazer como o povo de Israel, como nós mesmos. Um povo de dura cerviz, que não foi capaz de reconhecer o seu Salvador que estava diante dos seus olhos. Por quê? Porque são incapazes de olhar naquela aparência o Salvador, o Rei. Ele tinha o próprio padrão já pré-estabelecido de qual seria o Rei. Não precisam abrir, em Mateus 7:51, Estevão fala antes de ser morto: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Estevão ali, num duro discurso ao povo de Israel, já na época de Jesus Cristo, no Novo Testamento, falando, vocês padecem dos mesmos problemas dos seus pais. Mas, interessante aqui incircuncisos de coração e ouvido. E vamos lembrar, a circuncisão foi algo dado por Deus ao povo de Israel como simbólico da aliança com Abraão. O menino, ao 8º dia, depois de nascer, tinha que, uma tradição que foi dada ao povo, algo que foi dado, uma lei que foi dada ao povo. Algo que eles seguiam à risca e fazem até hoje. Mas a palavra de Deus usa esse termo para falar, vocês são incircuncisos de coração, vocês não são participantes da aliança. Não é no ritual, é no coração e no ouvido. O seu coração é incircunciso. O seu coração você não tem aliança com Deus. No seu coração você desconhece a Deus. Você ainda não é participante da aliança que foi feita. Algo representativo. Então, irmãos, de novo, não vamos se pegar à aparência. O que é importante? Coração contrito e quebrantado. Um povo que tinha o coração devotado a Deus. É isso que nós temos que nos preocupar. E só citando aqui, tem também aquela passagem bem interessante que fala sobre o fariseu que subiu no monte e olhava para o monte e falava, graças te dou, Pai, porque jejuo e dou o dízimo de tudo que eu tenho, blá, 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 blá. E o outro fala, não conseguia nem olhar para cima, mas batia no peito e falava o quê? Tem misericórdia de mim. E fala que o segundo saiu justificado. De novo, tem misericórdia de mim, demonstra um pouco daquilo que nós temos falado no dia de hoje. O outro só falando de obras, aparências, exterior. E o outro falando do fundo do coração. Tem misericórdia de mim porque reconheceu que não tinha nada de bom para oferecer a Deus. E ainda, irmãos, em Mateus 23, não precisam abrir também, fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia
e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Uma total inversão de valores daquilo que era importante. A aparência para eles era o mais importante, era importante ali dizimar tudo, né? Dar o dízimo, né? Da hortelã, do endro, do cominho. Mas eles não consideravam e não respeitavam, não serviam a Deus no que era mais importante, na lei, no juízo, na misericórdia, na fé. E Deus fala, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Faz as duas. Mas não coloca grau de importância. Porque, de fato, eles eram pessoas que prezavam mais pelo exterior, porque queriam as glórias. E não, de fato, tinham o seu coração voltado a Deus. De novo, irmãos, alerta para que nós não possamos ser hipócritas da mesma maneira. Hipócritas da mesma maneira em dar os nossos 10% do dízimo aqui, vir todo dia no culto, parecer que está tudo bem, mas no seu dia a dia, os frutos do Espírito estão, na lata do lixo. A pessoa te conhece como o pavio curto, o esquentado, o desonesto. Isso são atributos, são frutos do Espírito Santo? Será que só foram alguns exemplos? Você é reconhecido por alguns desses no seu dia a dia? Mas aqui na igreja você canta louvores. Tem um corinho que fala, não adianta ir à igreja e cantar o louvor, ler um salmo ou um folheto dar. Se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Você não está servindo a Deus. Você está enganando a mim. A muitos, mas não a Deus. Mas o propósito de hoje é falar para que nós possamos pensar nisso e buscar um coração segundo a vontade de Deus. Atos 13:22 fala, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Interessante, irmãos, uma história bem conhecida já pelos irmãos, na história de Davi e Golias. Golias, então, afronta o povo de Israel. E ali há um alvoroço, quem vai lutar com Golias, quem vai lutar com esse filisteu, porque era de grande estatura. E Davi se apresenta. E Saul fala, rapaz, você é menino de gentil aparência, gentil semblante. Não era um homem experimentado, apesar de ser valente. A palavra define Davi como um homem valente. Mas não era um homem de guerra. E o filisteu não, era um homem experimentado desde a sua juventude. E Saul fala, não vai porque você não dá. E o que dá para ele? Dá a armadura de um soldado, não dá? Da armadura, soldado. Ele nem pode se conter com a armadura do soldado. Ele falou, não, tira aqui. E o interessante é que Davi fala assim, eu vou matar esse incircunciso que ofendeu o Deus de Israel. Olha o que ele tinha no seu coração. E interessante que quando o Golias falava, eu sou um cão para você vir com paus, e ele falava ainda o que ele ia fazer. Davi tinha tanta confiança na provisão de Deus que ele falou, eu vou te matar, eu vou te ferir e ainda vou arrancar a sua cabeça. Toda a aparência era contra Davi. Mas ele não estava preocupado com a aparência. Ele tinha segurança no que ele estava fazendo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. E nós sabemos o final da história. Um homem que faz a vontade de Deus, irmãos, é um homem bem-aventurado. Um homem que faz a vontade de Deus é um homem bem-aventurado. É o meu desejo, para mim, que Deus possa dizer, bem-aventurado, Daniel. Bem-aventurado cada um de nós. Que nós possamos ter esse desejo, essa vontade de nos encontrarmos bem-aventurados. Esse é o desejo verdadeiro do servo de Deus. Ser encontrado bem-aventurado, fazendo a vontade de Deus. Esse deve ser o desejo de cada um de nós. E se hoje, por qualquer motivo, por pecado, por negligência, que também é pecado,
você está longe, não é mais desculpa. Devota seu coração, contrito, quebrantado. Devota a Deus. E tenho certeza que Ele, irmãos, vai restaurar a sua vida. E vai fortalecer a nós também que trilhamos o seu caminho. Para terminar, Salmos 48 fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que os irmãos possam refletir a respeito dessa mensagem. A nossa busca, irmãos, incessante de fazer a vontade de Deus. Que a sua lei possa estar no nosso coração. Essa possa ser a nossa vontade. Por mais que nós tenhamos falhas e temos falhas. Mas isso não é desculpa, irmãos. Isso não é desculpa. Nós possamos ter isso como o que nos motiva. Amém?